É assim com a América Latina, é assim com o mundo árabe, é assim com os russos, é assim com o país asiático. E o Brasil não tinha, efetivamente, nenhuma razão para ser taxado, e tampouco aceitaremos qualquer pecha de que no Brasil nós não respeitamos os direitos humanos. O presidente precisava mesmo falar, se manifestar. Eu acho que ele acerta no tom. Eu acho que o governo tem acertado no tom todas as vezes. Quem critica o Brasil, considerando que o país está provocando os Estados Unidos, tem uma visão muito míope do que seja a soberania brasileira ou de qualquer outro país que vem sendo insistentemente atacado. Basta a gente ver o exemplo das publicações que vêm da embaixada americana. Enquanto você analisa publicações de outras embaixadas, como a francesa, que hoje, aliás, entrou numa trend para defender o Brasil, e a embaixada chinesa, que ressalta as parcerias, há dias eles vêm publicando os novos acordos, os produtos brasileiros, com todo orgulho, chegando na China. O que a gente vê é um ataque sistemático. E o Brasil, até agora, não redes sociais que vêm sendo censurado no Brasil, e a própria embaixada americana está no nosso território, dia após dia, publicando coisas contra o Brasil, e hoje à noite já vai ter uma nova publicação com essa sanção aos brasileiros que participaram do programa Mais Médicos, 2 ex-funcionários da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que os Estados Unidos não fazem mais parte, é bom a gente lembrar, saiu da OPAS, e não é à toa, atingiu Mais Médicos, não é à toa. Qual foi uma das primeiras menções que o presidente Lula falou naquele discurso anterior? Ele lembrou o caso daquele jornalista americano que estava de férias aqui e que foi atendido pelo SUS. Sim. Não é coincidência. Então, o que eles revogam? Revogam vistos de funcionários que atuaram no programa Mais Médicos com a justificativa torpe de que o Brasil estava acobertando a falta de direitos humanos, o desrespeito que tem em Cuba. Porque havia médicos, quer dizer, o programa já não é mais daquele jeito, já acabou, foi criado em 2013, e esses funcionários agora vão ser punidos com a revogação do visto. Então, realmente, não há o que fazer. Eu acho que o Brasil está fazendo certo, tentar amparar as suas empresas, tentar evitar o desemprego e ver o que é que vai dar isso, porque a gente está vendo que não dá para discutir com o Donald Trump. Não tem condição. Agora, eu acho assim, o Brasil só precisa abrir os olhos, porque é muita maldade você atacar um programa que leva saúde e especialistas para 63 milhões de brasileiros. É difícil explicar isso para a população. A gente só conversa com quem quer conversar, né? Só tem diálogo com quem quer ter diálogo, só tem negociação quem está aberto para isso. Até aqui, os Estados Unidos não têm mostrado isso e, de fato, fico alerta, porque a crueldade pode chegar a níveis ainda maiores. Ora, já a gente avança, mas agora eu falo para você do restaurante Sítio Mirante do Lago. O fim de semana está chegando, você já pode se programar a partir de hoje. Esse lugar é incrível, cercado de muita natureza, de muita tranquilidade, uma estrutura enorme, ideal para você, sua família e seus amigos viverem momentos de lazer, de integração, criando memórias. Lá tem, olha, passeio de caiaque, você está vendo aí. Tem também piscina infantil, a criançada adora. Tem piscina adulta, as piscinas são liberadas. E, claro, tem o melhor da cozinha regional. Cada prato regional feito de forma deliciosa para você e sua família. E tem também a cerveja gelada, claro, nesse calor, e sempre aberto, sexta, sábado e domingo. E nos feriados. No domingo e no feriado tem música ao vivo. O Mirante do Lago fica na estrada da Usina Santana, na rotatória do Rodoanel. É dentro de Teresina, você não vai fazer uma viagem, não. Tem asfalto até na porta, você vai ver que é perto. Sabe como você faz? Você vai lá no Instagram, tem um link com a localização. Você põe no seu celular, você vai ver, é muito perto. Estrada da Usina Santana, rotatória do Rodoanel, restaurante e sítio Mirante do Lago.
Restaurante Sítio Mirante do Lago, um lugar incrível com uma natureza exuberante e o melhor da culinária regional. Passeio a cavalo, pesca e pague, caiaque, piscinas adulto e infantil liberadas. Venha comemorar seu aniversário com a gente. Aberto toda sexta, sábado e aos domingos e feriados temos música ao vivo. Restaurante Sítio Mirante do Lago, na estrada da Usina Santana, na rotatória do Rodoanel, 86 99510 8173. Alécio, eleição 2026, tem mudança no PSD, um entrando e outro saindo. Conta pra gente, Alécio. É isso, Nenis. Ontem eu falei que ia ficar de olho justamente nessa movimentação e também desdobramento dessa movimentação do Wilson Martins, que saiu da chapa do PT para se filiar ao PSD e ser candidato por lá à Câmara Federal no próximo ano. Pois bem... Informação trazida aqui na segunda-feira em primeira mão, furo de Alécio. Ele vai trazer outro. Um entra e o outro sai. Quem é que sai, Alécio? Quem vai sair dessa chapa, pelo menos hoje a tendência é essa, é o Fábio Abreu, secretário da SADA. Ele já disse que vai conversar, inclusive, nos próximos dias com o deputado Georgiano. Eu conversei com ele agora no final da tarde, onde ele me repassou essa informação e a gente tem a cartela. Olha o que diz o deputado Fábio Abreu, secretário da SADA, PSD. Ele afirma: ainda vou conversar com o Georgiano, mas tudo indica que eu não fique. Falando do PSD. Chapinha voltará à tona. Fábio Abreu. Essa última parte da resposta dele foi sobre um segundo questionamento que eu fiz, se o PT seria um caminho natural, até porque havia perdido ali uma grande força com o Wilson Martins, e numa tentativa de equilibrar, talvez, em uma esperança, né, das 10 vagas serem mantidas, questionei a ele se o PT poderia ser um caminho, e ele me respondeu que não, que o caminho natural hoje seria a volta da Chapinha. Fábio Abreu aposta na Chapinha, Kátia. Então, parece que não tem mesmo outra alternativa, né? A apostar na Chapinha. Mas também está difícil, porque o apoio às Chapinhas, ali, o próprio governador Rafael Fonteles, falando em outras palavras, tem trabalhado contra as Chapinhas. Não, eu não digo assim, eu digo que ele não se posicionou contra. Mas eu, pelo que eu apurei, ele disse que não vai ajudar. Não vai ajudar. Faça por conta própria. Outra... Se não é a favor, é contra. Tá ali, exatamente. Aí, assim, se acomodar em algum dos partidos. Agora, realmente, para o Fábio Abreu, a situação no PSD, e acho que até para outros nomes, seria, a partir daí, a Cíntia trouxe ontem os números, as coisas vão ficando mais complicadas, né? Aí, 250 mil votos. É muita coisa, né? Tem 250 mil votos nessa Chapinha, Fábio Abreu? Essa pergunta que tem que ser feita, né? E aí, Ananias, a saída dele, a gente até falou ontem, né? O Wilson Martins teve pouco mais de 70 mil votos. O Fábio, na última eleição, pouco mais de 50. Logicamente, para ele, que já ficou como suplente na eleição passada, não faria tanto sentido permanecer em uma chapa com a chegada ainda de um nome ainda mais forte, para que ele tente novamente a sua reeleição, né? Na verdade, a sua eleição. Ele que já foi deputado federal pelo Piauí, tentar novamente se alçar ali à Câmara Federal. Mas, com a chegada do Wilson Martins, esse plano ficou de stand-by, pelo menos, de ser candidato pelo PSD, né? É uma avaliação. Ele está saindo porque o Wilson chegou? Eu coloco nessa conta, sim. Foi justamente esse meu questionamento. Após a chegada do Wilson Martins, o senhor pretende permanecer no partido? O senhor já tem alguma outra avaliação? E aí foi quando ele me respondeu que vai conversar com o Georgiano, mas a tendência hoje é de não ficar no partido. Ele está achando que não tem chance com o Wilson na chapa, né? Que tem mais chance na Chapinha. Vamos ver se essa Chapinha sai. A Cíntia traz para a gente agora o depoimento na CPI. A CPI do rombo escutou hoje mais uma secretária de Finanças da Prefeitura de Teresina, a Mônica Gardênio. O que foi que ela disse, Cíntia? Olha, a Mônica, uma funcionária de carreira da Prefeitura de Teresina, uma técnica, inclusive ela até elogiou muito os funcionários da Prefeitura. Ela entrou na Prefeitura, ela assumiu a secretaria no dia 17 de dezembro. E durante o período em que ela ficou como secretária, só 3 dias, a gente está falando da capital, tá? Teresina. Só durante 3 dias, a Prefeitura de Teresina teve contas desbloqueadas. No dia 17, quando ela assumiu, ela disse que tinha 3 milhões de reais em caixa. Só? Só 3 milhões de reais. Esse dinheiro não dava para nada. Para nada. Ela disse que ela tinha que sempre... Era pressão o tempo inteiro. Era
questão do lixo, estava faltando medicamento, estava começando a chover, e aí tinha problema de alagamento, e tudo isso ia para cima delas, deles funcionários todos. Eu peguei um trechinho da fala dela hoje, o depoimento dela, foi a 8ª oitiva da CPI do Rombo, e selecionei esses 2 trechos que a gente editou no único VT para vocês entenderem qual era a situação e o risco que a cidade e o funcionalismo correu de passar a virada do ano e o Natal sem dinheiro. Nós estamos na última quinzena de dezembro. Vamos nos deslocar para lá. Vamos. E aí a secretária vai revelar como é que estava a conta da prefeitura nesse período, né? O que ela teve que fazer. Veja. Então você imagina que eu só consegui pagar a folha, todos os encargos, as contas de energia, água, luz, o que eu não poderia fazer para deixar... Imagina a prefeitura, a nova gestão receber uma escola sem energia, uma escola como isso ia soar mal para a prefeitura, o funcionalismo sem salário. Primeira vez na história de Teresina que o funcionalismo, os servidores não iam receber, ia virar Natal e Réveillon sem dinheiro em conta. A nova gestão ia conseguir pagar crédito lá pelo dia 10, por quê? Porque precisa do novo gestor produzir contas, não é simples assim, não é só chegar a receber. Quando eu entrei dia 17, nesse dia eu não conseguia nem consultar, porque precisaria criar minhas senhas, minhas chaves, tem todo um trâmite que precisa ser seguido. Eu recebia pressão assim, olha, se chover, vai alagar e a culpa é da SENF, porque não pagou o conserto das bombas, mas pagava como? As pessoas, você vai pagar isso, pagar. Como é que eu poderia afirmar o que era que eu ia pagar ou não, se eu não tinha acesso à conta? A nossa prioridade era pagar o folha funcionário. Dramática, hein, sim? É dramática a situação, dramática. Eu imagino como foram esses dias que ela ficou à frente dessa gestão. E eu acho que tem algumas questões aí que são muito importantes para serem tratadas, Ananias, porque durante muito tempo Teresina tratou essa questão relacionada à gestão do Dr. Pessoa em forma de meme, como brincadeira. Isso é muito sério. A gente está falando de uma cidade quebrada. No dia 17 de dezembro, com os compromissos provenientes do mês de dezembro, que a gente sabe que são maiores, salário, luz, tudo mais, água. salário, 13º, gente que sai de férias, uma série de coisas. A cidade, no inverno, estava começando o período de inverno, e aí a gente vê que se amontou, ela menciona sobre a pressão em cima dela, ó. E pressão em cima dela. Fora. Sabe quando as contas estão bloqueadas? Ela explicou também hoje, você não consegue pegar um extrato bancário, você não sabe. Então, quando ela chegou, que as contas estavam bloqueadas, ela sequer sabia quanto tinha, porque você não tem acesso ao sistema. E as contas foram desbloqueadas por algumas horas, foi quando ela conseguiu pagar o funcionalismo. Inclusive, ela levou hoje, lá para a Câmara, a lista de pagamentos que foram feitos. Uhum. E ela, inclusive, disse que não houve ingerência de ninguém, e eu acredito que não tenha havido, sabe por quê, Ananias? Porque tudo aquilo foi dito antes pela Aldimites, que também foi outra secretária, pelo próprio Robert Rios, eram situações anteriores, quando a cidade tinha dinheiro, Teresina estava quebrada, não tinha mais dinheiro para nada. Isso. Se alguém desviou dinheiro, raspou tudo. Lá não tinha mais nada. Deixaram a cidade literalmente lisa, sem dinheiro. E se não fosse esse bloqueio e a determinação dela não como secretária para priorizar priorizar o pagamento dos servidores, só eu receber depois do dia... Aliás, depois do dia 10 ia reabrir. Bloqueio que foi pedido pela nova gestão, pelo Silvio Mendes, que estava entrando, e esse momento que foi desbloqueado foi uma liminar. Mas aí caiu, rapidamente, voltou de novo o TCE. Por que o TCE bloqueia? Bloqueia porque numa situação de desequilíbrio, de completo descompasso financeiro, como era a situação de Teresina, precisava mesmo desse bloqueio para salvaguardar o que ainda tinha, a raspinha do tacho que ainda tinha. Mas eu acho que muitas perguntas precisam ser respondidas. Quem deu fim nesse dinheiro? O que foi feito com esse dinheiro?
Sim. Porque pagou fornecedor, que fornecedor? Antes do dia 17 de dezembro. Eu acho que a oitiva dela foi muito importante para mostrar como a cidade ficou. Sabe assim, o fim de festa? Sim. Quando não tem mais nada, a cerveja está quente, joga tudo no chão. Comida esfriou. Aquela coisa, né? Aquela coisa. E aí você tem depois uma série de ex-secretários que foram premiados com mandatos eleitorais. É inacreditável isso. Eu acho que o teresinense precisa de respeito. E respeito que vem em forma de resposta. Essa CPI tem um papel importantíssimo na Câmara de não terminar tudo em pizza. De novo, olha, a situação mais grave que a gente pensava, viu, Alessio? Você viu aí, a secretária dizendo, eu recebia pressão para fazer pagamento. Vai chover, a culpa vai ser sua. Se acontecer desastre por conta da chuva. Ela disse, não, eu tenho que pagar o pessoal, a conta está bloqueada. Olha, Ananias, você falou um desastre maior do que pensava, só que eu pensava exatamente nisso, né? Quando a gente via a situação de Teresina, tudo que estava se passando, né? Falta de tudo, falta de coleta de lixo, falta de insumo em hospital, falta de gás, a gente falou no Ciência Política de falta de gás, de esparadrapo em hospital. A gente chegou no limite do absurdo, se não foi extrapolado por diversas vezes na gestão passada. Então, de fato, era de se imaginar que havia sido raspada, de fato, as contas, a Cíntia disse bem, foi raspado, ainda não sabe, não tem como saber para onde se foi, quem foi que tirou, quem foi que raspou, quem foi que fez, e aconteceu dentro das finanças da Prefeitura de Teresina. Agora, é triste que, de fato, ela teve que esclarecer algo do qual ela já chegou com a bomba na mão, já chegou ali a panos quentes, porque ela não teve esse envolvimento antes da conta chegar, né, esse acesso, na verdade, com a liminar foi que ela teve ali acesso aos valores que tinham, ou melhor, que não tinham nessa conta da Prefeitura, e é triste a gente ver como ficou a cidade de Teresina e ainda está nessa situação porque não conseguiu se recuperar. O próprio prefeito já disse que não tem festa, inclusive no aniversário da cidade, porque não tem recurso para isso. Então, a cidade ainda está a passos lentos para poder se recuperar financeiramente. Situação complicada, de fato. Mas vai ter bolo. O bolo vai. Ter bolo, né? vai. Vai ter bolo. Pelo menos. E aí, Ananias... Vai ter obra? Não. Aí você já disse tem que bolo. Tem um bolo. Festa, a população vai receber o bolo. Está recebendo o bolo. Literalmente, né, Thiago? É tradição, assim, eu defendo o bolo. Não. Eu nem tinha visto essa informação do bolo, por isso vai ter, né? Não, aquele bolo de cortar, fatiar e outro bolo também. 173 metros. Assim, só para arrematar, assim, ressaltar, Ananias. Os políticos saíram todos e, como assim a gente estava comentando nos bastidores, e ficaram os servidores, ficaram os técnicos, que é quem não pode abandonar o bar. Parabéns pela postura, secretária. Parabéns. Salvou o fim de ano de todo o funcionalismo público. De todo o funcionalismo. E aí o nome dela, super esquecido, ninguém vai falar dela, a história não vai dizer nada sobre ela, porque infelizmente a gente tem dessas coisas no nosso país, né? As pessoas que realmente trabalham, que fazem alguma coisa pelo bem público, quase não são mencionadas. Eu acho muito importante que, inclusive, o Dudu, vereador Dudu, se estiver nos ouvindo, lembrar de colocar isso no relatório da CPI, para pelo menos dar a esses técnicos que mantiveram o mínimo de equilíbrio ali dentro daquela bandalheira que era, terem um reconhecimento. Né? Reconhecimento necessário. Olha, a Padaria Ideal é número 1 em Teresina e Timon, reconhecida por um sabor incomparável, pela qualidade que faz toda a diferença. Isso desde 1980, sempre presente na mesa do teresinense. Na Ideal, cada detalhe é pensado para te dar a melhor experiência, desde o irresistível croissant, que é o mais delicioso da cidade, até aquele caldo quentinho, o lanche da tarde, o cardápio recheado de opções para você, para te atender, para pessoas de todo gosto. Para quem ama variedade, tem promoção todo dia. Além do nosso rodízio de pizza na quarta e no domingo por R$ 29,99, tem também um festival de massas por R$ 49,90. Tem muito mais delícia na Ideal. Tem sempre a Ideal pertinho de você, aberta cedo, 6 da manhã até 10 da noite, um produto fresquinho te aguardando. Segue lá no Instagram, Ideal Padaria. O WhatsApp é 86-3142-3244. Vem ser Ideal. Sabe aquele cheirinho gostoso de pão quentinho que nos faz lembrar de casa? Pois há mais de 40 anos a Ideal Padaria leva este sabor à mesa dos teresinenses.
ministro Edson Fachin foi eleito hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, com o vice Alexandre de Moraes. Quem proclamou o resultado foi o presidente ministro Luiz Roberto Barroso. Veja. A votação online dos novos presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, cuja posse será no próximo dia 29 de setembro. E foram eleitos, com 10 votos, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Edson Fachin. E, na votação que é em separado para presidente, foi eleito como vice-presidente o ministro Alexandre de Moraes. Na votação para presidente, o ministro Alexandre teve um voto e na votação para vice-presidente, o ministro Nunes Marques também teve um voto. Para que não haja intrigas, há uma praxe no tribunal de que o próprio candidato não vota em si próprio, e por esta razão é que a eleição é por 10 votos a 1 em cada um desses casos. O ministro explicou para evitar qualquer problema. Quem é candidato, no caso Fachin, não vota nele mesmo para presidente. Quem é candidato, no caso Moraes, não vota nele mesmo para vice-presidente. Aí os ministros aplicaram outros votos, votaram em outros ministros. Inclusive, pelo que eu entendi aí, o ministro Moraes votou em Cássio Nunes Marques para a vice-presidência, né? Já que não votaria nele, seguindo esse rito essa tradição dentro do Supremo Tribunal Federal. Está aí Osmando Fachin no comando do STF, já agora em setembro, viu? A posse, o que aguardar do novo presidente? Exatamente, mais uma demonstração de vitalidade, de força, renova as suas forças dentro do Supremo Tribunal Federal. Tanto o Fachin quanto, sobretudo, o Alexandre de Moraes, enquanto alguns fofocam e dizem que o Supremo está em desacordo com Alexandre de Moraes por causa da decisão dele da prisão domiciliar do Bolsonaro. E a demonstração é exatamente o contrário. Ele é eleito hoje vice-presidente, assume em setembro, vai ficar 2 anos como vice-presidente e provavelmente na sucessão do Fachin ele poderá ser o presidente da Suprema Corte Nacional. Aí então, Kátia, o que aguardar de Edson Fachin, um ministro que ele é muito pontual, né? Posições muito decisivas, inclusive nessa condição de membro da corte já protagonizou aí defesas, embates, inclusive desse ponto que o STF é tão atacado, né, no dia de hoje, que é a defesa da democracia, a defesa da Constituição. E também não tem ali não olha muito para aquela questão do que está a opinião pública, está ali a maioria e mantém uma certa coerência. Ele não é afeito muito a estar falando na imprensa, mas quando vai para uma questão, ele vai como você falou, com essa convicção. E assim, o fato do Alexandre ser o vice, né, na cobertura e nas palavras dos ministros, a maioria deles que falou à imprensa sempre colocou a questão de que ali o STF, foram questionados, né? Alexandre de Moraes tem a posição dele, mas o Gilmar foi o mais incisivo. Ele é o relator. Sim. Mas a corte, ela trabalha, ela tem ali uma visão uníssona, né? As decisões do relator vão para a corte. Exatamente, a gente vê que eles estão ali alinhados em manter essa postura de autonomia e de defesa da instituição STF. E os 2 anos de Barroso, Cíntia, se concluindo agora no comando do STF, bem difíceis, né? Bem turbulentos, mas com posição firme. É muito firme, né? Foi importante, eu acho, Barroso nesse momento. Ele é um ministro intelectual, né? Professor, muito conhecido também por isso, e tem uma especulação muito grande que ele vai deixar o Supremo. Pode deixar, né? Ele poderia deixar. E também midiático, né? O ministro Barroso, sempre aparecendo aí nos vídeos nas redes sociais, dando repercussão. Muito por algo que nenhum outro ministro se esforçou na história, que foi essa aproximação, principalmente na questão da comunicação
ali com... Porque existe essa...